Em nosso estudo de hoje, a lição 2 do livro Palavras da Vida Eterna. Cresçamos para o bem, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. Anota a terra em torno de ti. O sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material? Acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. É interessante a gente observar dessa jornada espiritual que a gente vive. A gente vem para um lugar como esse, que é o planeta Terra, em que o Emmanuel hoje faz questão de mostrar para a gente a generosidade da natureza. A natureza o tempo todo compartilhando todos os seus recursos. E aí a gente pode dizer, é todos mesmos, não tem egoísmo, porque ricos e pobres têm a energia do sol, tem o solo. Não é aquele solo, é outro solo. O solo está em todos os lugares. Tem os recursos da fonte, quando você tem a oportunidade de ir até uma cachoeira e vai até o alto do morro para ver onde está brotando a água. Tem a possibilidade, né, das plantações. Então, você vai ver que a natureza ela oferece de maneira equânime, igual para todos. Não tem distinção. Então, a gente pega um cenário como esse e, de repente, é colocado aqui espíritos que o maior aprendizado que eles têm pela frente, o maior desafio que eles têm pela frente é o quê? É aprender a amar o próximo como a si mesmo, porque ainda não consegue ter essa capacidade que a natureza está mostrando para a gente. Porque nós ainda temos principalmente egoísmo, vaidade e orgulho, que é o nosso maior obstáculo e que são várias as oportunidades que no Evangelho segundo o Espiritismo principalmente, no Livro dos Espíritos, eles chamam a atenção para a gente. Percebam que a origem de todos os males que a gente observa na Terra está sempre no egoísmo, na vaidade e no orgulho, o que é justamente o contrário do que a gente vê com relação à natureza oferecendo para a gente. Então, o que a gente tira por lição? A gente tem que buscar o bem-estar? Deve buscar o bem-estar, sim. Todo mundo tem que buscar o bem-estar. Mas esse bem-estar, a gente vai descobrir que ele só vai estar acontecendo de verdade quando eu estiver proporcionando a felicidade daqueles que estão ao meu redor, porque aqueles que estão ao meu redor também estarão proporcionando a minha felicidade. Esse bem-estar, a gente vai pensar assim, eu tenho o direito e até o dever de buscar o lado intelectual, buscar fazer o curso de graduação, o curso de pós-graduação, o mestrado, todas esses diplomas que a gente tem aqui na Terra. Mas depois que a gente tirou o diploma, o que eu tenho que fazer? Eu me habilitei para ter mais informações e estar compartilhando, para poder estar fazendo mais diferença na vida das pessoas com essas informações que eu tenho. E não, né, o que acontece algumas vezes por conta do nosso egoísmo ainda. Agora eu tenho mais diploma, então agora a minha mão de obra vai ser mais cara e a minha mão de obra vai ser mais valorizada, enfim, e acaba se fechando e não tendo acesso a quem realmente precisa, muitos que precisam
de verdade. Então o que acontece? A gente tem que começar a pensar cada vez mais que quanto mais eu sair do meu ostracismo, quanto mais eu sair dessa parte de retaguarda aí, for de encontro mesmo às pessoas, mais eu estou conseguindo obter o êxito no aprendizado do Evangelho. Entende? É uma coisa que a gente fatalmente vai ter que encarar e não tem jeito. Eu estou querendo dizer o seguinte, gente, eu estou querendo dizer que o estudo é maravilhoso. Você parar para assistir um vídeo como esse de 10 minutos é sempre muito bom, porque tem sempre algumas informações que os espíritos aproveitam a gente para estar trazendo, tudo bem. Mas essas informações, elas ainda estão no campo da teoria, do conhecereis a verdade vos libertará. Porque para libertar de verdade, essa verdade ela tem que ir ao encontro aos semelhantes. E é por isso até que a gente vai encontrar na doutrina espírita um jargão que fala: fora da caridade não há salvação. Ali não está falando fora do estudo não há salvação. Não está falando fora da religião não há salvação. Aí eu tenho que frequentar uma religião e tenho que gritar para todo mundo: ah, eu sou dessa ou dessa instituição. Não se trata disso. Se trata assim, o dia que eu entender caridade mesmo, de verdade, benevolência para com todos, perdão para as ofensas dos outros, indulgência com as imperfeições alheias, o dia que eu entender caridade mesmo, de verdade, e praticar, eu estarei no caminho da salvação. Eu estarei no objetivo maior do aprendizado aqui na Terra. E a gente já sabe até que quando você está chegando aí, se habilitando aos últimos degraus aqui da Terra, esses últimos degraus podem ser compostos ainda de várias encarnações, né? Mas quando a gente está chegando nesses últimos degraus, a gente já está tendo essa preocupação de, a hora que acendeu a luz não pode ficar escondida em local algum, ela tem que ficar à disposição de todos, como o sol, como a fonte, como a chuva, como o solo, né? Tudo que está acontecendo aqui na Terra. Entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar nisso, a gente tem que pensar assim, até Jesus, quando veio para a Terra e que nasceu numa manjedoura, ele, por ser a autoridade máxima aqui da Terra, ele conseguiu reunir de uma vez só na manjedoura o reino vegetal, o reino animal e os homens também. Quer dizer, parecia que estava aquele grupo ali bem selecionado para receber aquele que era o que traria a revolução moral para cada um de nós. E, como eu estou dizendo, a revolução ela não é intelectual, ela é moral. A gente sabe até que, normalmente, de regra, a revolução intelectual antecede a moral. A gente primeiro parte para o estudo, para os livros, analisar cada lição dessa, mas daqui a pouco a gente começa a sair desses estudos e ir de encontro com o coração do ser humano, ir de encontro às pessoas, e aí sim a gente vai estar enriquecendo o nosso aprendizado, aí sim a gente vai estar tomando um caminho que é o caminho do Evangelho de Jesus mesmo. Então a gente faz aqui, né, algumas sugestões. Não fiquem trancados em casa. Vamos de encontro ao ser humano. Vamos trocar abraços, aperto de mão, olhares. Vamos ter contato com o ser humano. Deixa a pessoa desabafar, deixa a pessoa conversar da maneira que ela sabe conversar. Às vezes tem gente que, né, eu sempre uso isso como exemplo, uma pessoa que durante muito tempo eu passava por ela e ela falava uns palavrões, umas piadas pesadas, até que um dia eu me dei conta, peraí, essa está sendo a única maneira que essa pessoa conhece de chegar nos outros. Então, peraí, vamos dar atenção. Aí eu comecei a dar atenção e descobri que ali tinha uma pessoa, na verdade, ele achava que a melhor maneira de você contatar alguém seria falando essas piadas. E depois eu comecei a caminhar com ele, conversar com ele, descobri uma pessoa maravilhosa ali, um pai, um avô, uma pessoa maravilhosa que estava por trás ali das piadas que inicialmente eu achava muito sem graça, né? Então, a gente começar a compreender o outro e entender que quando eu estou saindo do meu individualismo, aí sim eu estou começando a entender o Evangelho de Jesus. Então, não basta só te fazer oração, se retirar para fazer oração de Jesus, fazer oração, mas depois ter contato com o povo da época. E não basta só de ficar trancado dentro da casa espírita, dentro da religião, não. Tem que ir de encontro ao ser humano. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.